Esse é o primeiro boletim do mês da leitura mágica. E do dia 1 ao dia 4 eu li esses livros aqui, sendo que um foi uma releitura. E eu gostei dos 3 livros que eu li pela primeira vez. E não teve nenhum deles que eu dissesse assim, que livro chato, que livro difícil de ler, gostaria de não ter lido. Gostei de todas as leituras. Todas elas têm coisas positivas. Apenas os 3 que eu li pela primeira vez, né? Não estou falando da releitura, não chegaram a ser aqueles livros assim que me deixaram super empolgada. Mas todos têm méritos. No dia 1º, eu li esse aqui, O Seminarista, do Bernardo Guimarães, que é um escritor brasileiro da escola do romantismo. E O Seminarista está perfeitamente inserido dentro da escola romântica. Quem lê esse livro vai encontrar um monte de coisas, praticamente o livro inteiro, que se encaixa como exemplo perfeito, né? Exemplo perfeitamente encaixado dentro da escola do romantismo. Você tem as longas descrições da natureza, né? Das flores, das árvores, né? Dos ambientes, com aqueles detalhes todos, né? Como é que amanhece o dia, como é que anoitece, né? Os tipos de passarinhos que estão passando pelo céu, tudo isso, né? Com aqueles detalhes todos, com aquela demora toda dos românticos. Você tem a autoidealização da figura feminina, né? Da Margarida, que é a principal figura feminina de O Seminarista. Ela é comparada ora a um anjo, ora a uma flor, ora a um tipo de passarinho, né? Ora a uma árvore. Você tem vários desses tipos de comparações e sempre para dar aquela ideia assim da mulher linda, perfeita, né? De uma beleza assim praticamente irreal, né? Idealizada mesmo, como é próprio do romantismo. E tem aqueles exageros todos, aquele derramamento todo emocional nas escritas e na descrição, né, das emoções, dos sentimentos dos personagens dentro do livro. Mas esse derramamento todo, esse exagero todo, até serve muito bem em O Seminarista, porque a gente tem a história desse rapazinho, né, desse garoto. Quando o livro começa, ele é um garotinho, o Eugênio, que ele é enviado, né, para estudar, para ser seminarista, mas ele, desde criança, ele gosta dessa menina, né, que é a Margarida, que cresceu praticamente com ele. E o livro cobre justamente grande parte desse debate interior dele, da pressão que ele recebe dos pais e até, né, dos padres no colégio, né, no seminário, para abraçar a sua vocação e deixar aqueles sentimentos mundanos de lado, né, por aquilo para trás, deixar no passado. E ele não consegue fazer isso, né? Ele realmente gosta e acaba compreendendo que ele ama aquela menina com quem ele cresceu e que agora é uma jovem mulher. E esse debate interior do personagem é descrito assim com todo aquele exagero, com todo aquele derramamento romântico, mas que cai muito bem, que impressiona o leitor e nos convence de como o personagem está sofrendo. Então, casou muito bem, eu acho. Nesse sentido, o livro é muito feliz para nos transmitir, através do seu exagero romântico, o desespero, o conflito, né, o sofrimento todo do personagem. Eu gostei mais do que eu esperava. No dia 2 eu li Cavaleiro Fantasma, da Cornélia Funke, que é uma escritora alemã contemporânea de infantos juvenis, autora da série do Mundo de Tinta. E aqui a gente tem algumas coisas que já são, né, comuns para quem lê um pouquinho da Cornélia Funke. A gente tem de vez em quando aquele uso de metáforas assim que lembram prosa poética, que aparece abundantemente na série Mundo de Tinta. Aqui não aparece tanto, mas aparece um pouco também. De vez em quando você dá com aquelas metáforas assim cristalinas, perfeitas, né, que dão vontade de você ler aquele trecho do livro em voz alta. Ela também faz uma coisa aqui que me lembrou o Dickens. A história se passa numa região da Inglaterra, né, em Salisbury, onde o personagem principal vai estudar nesse internato, né, o John, que é um garotinho de 11 anos. E aí ela, de vez em quando, o humor, como acontece no Dickens, né, acontecia no Dickens de vez em quando, o humor já transparece no nome dos personagens, no sobrenome de alguns personagens, especialmente personagens adultos. E aí você nota, logo que o personagem é apresentado pela autora, que você tenta ler aquele sobrenome em voz alta, o som é tão engraçado, ele já tem um certo tom de humor,
que me lembrou Dickens, que ele faz muito isso, ele fazia muitos trocadilhos humorísticos com os sobrenomes dos personagens nos seus livros que tinham tons mais leves, né, como Aventuras do Sr. Pickwick. E aí isso me lembrou Dickens aqui. Eu acho a história bem bolada, achei a história interessante. Acontece aqui uma coisa que tinha acontecido aqui, que é você ter a figura feminina, né, a garotinha, ela tem muito mais determinação, né, é muito mais despachada, é muito mais decidida, é muito mais resoluta, né, do que o João, né, do que o garoto. E é uma coisa que acontece aqui também, que a gente tem a Margarida com muito mais atitude, com muito mais garra para defender os seus pontos, né, a sua posição, do que o Eugênio. E achei interessante porque são livros completamente diferentes, de nacionalidades diferentes, de épocas diferentes, de gêneros diferentes, mas as figuras femininas nos dois são mais fortes, são mais decididas, são mais resolutas do que as masculinas. E aliás, aqui o João até sabe disso, ele reconhece que a ela é muito mais desassombrada, muito mais, né, decidida do que ele. Mas tem uma coisa, embora eu não tenha achado esse livro ruim, ele é um livro gostoso, eu fiquei com a impressão que esse tipo de história eu já tinha lido em algum outro lugar. Só que eu não pude localizar onde ou em quem. Mas é um livro gostoso e essa capa é absolutamente linda. Linda. É mais bonita ainda se você passando a mão nela. Quem pegar o livro, tiver a oportunidade de passar a mão. Muito lindo. No dia 3 eu li esse aqui, que foi da minha mãe, que eu herdei. O Silêncio das Nuvens, da escritora brasileira Edla Van Steen, que é uma escritora lá do Sul. São 4 contos e uma novela. E ela escreve bem, realmente. Eu já tinha lido outras coisas dela e nesse aqui isso se confirma. Porque a escrita da Edla, ela é assim, cuidada, mas não parece. Ela tem uns recursos literários assim que estão tão entranhados dentro do estilo, dentro da escrita, que você às vezes não percebe que ela está usando um recurso, que ela está usando, né, um artifício literário naquele texto, né, na sua forma de escrever, naquele seu estilo. Porque tá tão dentro do enredo, tá tão dentro da história, tão bem casado que fica disfarçado. Não é aquela coisa assim ostensiva de você dar que, aqui ela tá usando esse e aquele recurso. Que às vezes o autor usa de uma forma tão visível que fica até assim com aquele tom meio pretensioso. E você não sente isso aqui. Ela é uma escritora dentro do modernismo mesmo, né? Usa os recursos literários. Ela tem uma segurança na sua escrita, mas esses recursos literários, as formas, né, que ela se utiliza, os truques que ela se utiliza dentro da escrita estão disfarçados, estão entranhados dentro da escrita dela. Isso é bem interessante. Tem um aqui, por exemplo, que é o No Silêncio das Nuvens, que é a novela que dá título ao livro, né? Tem os 4 contos e tem essa novela, No Silêncio das Nuvens. E No Silêncio das Nuvens começa com um recurso que eu já mencionei aqui, que o Conan Doyle usou, que o Dostoiévski usou, que o Henry James usou, que é de logo nos primeiros parágrafos, às vezes nas primeiras linhas, você ter, né, o autor contando, fazendo o que alguns considerariam um spoiler, né, mas é um recurso literário já consagrado, contando alguma coisa do que vai acontecer ao longo da história ou dando uma informação sobre o final da história. Enfim, logo no começo você tem aquela preparação de uma coisa que vai acontecer, ou no final ou no meio da história. E ela usa isso aqui na última novela, né? Na última história, que é a novela No Silêncio das Nuvens. Tem 2 contos que brincam um pouquinho com o fantástico no seu desfecho. Agora, nem todos os contos, me parece, nem todos os textos, me parece, são muito felizes nos finais. Em um caso de desfecho, eu achei assim que parecia que ela não sabia o que ia fazer com os personagens e deu aquele final. Mas é uma escrita boa, sim. É uma escrita boa e, como eu falei, ela usa recursos literários, usa, né, ganchos dentro da escrita, né, recursos mesmo, técnicas, né, de escrever muito bem casadas, muito bem amarradas com o texto, de forma que você às vezes não percebe que ela está fazendo isso.
Não fica aquela coisa gritante e que soa artificial, não. E hoje eu reli meu Russo dos Russos, O Eterno Marido, do Dostoiévski. Gente, você sai dos livros e você começa a ler um clássico, você sai da leitura dos livros, que estão até bons, mas aí você pega um clássico e aí você vê a diferença, né? Porque no caso do Dostoiévski, eu já falei isso, e reler essa novela só me trouxe isso de volta, como ele consegue comprimir logo nos primeiros parágrafos, assim, nas primeiras 5 páginas, você já tem uma série de ideias que já dá para você escrever uma resenha. Porque ele faz isso. Em poucas páginas ele vai comprimindo uma porção de sensações, uma porção de ideias ali, né? E se você não prestar atenção, você acaba ou perdendo ou ficando assim meio perdida. Nossa, ele está falando nisso, ele está aludindo aquilo, ele está passando essa e aquela ideia, né? É realmente uma riqueza. E tudo assim, em poucas páginas, né? Logo no começo eu senti isso. Aqui a gente tem um confronto, né? Um confronto tragicômico, na verdade. Acho que é uma das histórias do Dostoiévski que a gente pode classificar exatamente assim, como tragicômica, entre um amante e um marido, depois que a mulher já morreu, né? Uma espécie de acerto de contas entre os dois. E eu fiquei relendo essa novela hoje pensando, nossa, dos dois papéis, vamos dizer assim, né, os dois personagens são complexos, são difíceis. Se fossem assim levados para o teatro, para o cinema, eu não sei nem imaginar qual seria o melhor papel, porque todos dois são desafiadores, tanto do marido quanto do amante. São figuras assim muito bem construídas, muito difíceis e interessantíssimas, né? Que exigiriam muito dos atores que fossem fazer esses dois personagens, tanto do marido quanto do amante. É uma novela que fala, entre outras coisas, mas não diria que isso é o tema principal, de você chegar a um certo ponto da sua vida e sentir que alguma coisa em você está despertando, né? Um dos personagens, logo no princípio, ele começa a ter determinadas crises de insônia, e aí quando ele tem aquelas insônias tarde da noite, vem a lembrança dele, uma série de momentos da vida dele do passado, né? E aí a gente descobre que a consciência desse homem não estava cauterizada. Ela estava adormecida, mas não cauterizada. Mas esse não é o tema principal de O Eterno Marido. Esse é o tema mais próximo, por exemplo, de novelas como Notas do Subsolo e O Sonho de um Homem Ridículo, né? Mas aqui é como se ele já estivesse, como alguns críticos dizem, ensaiando esses temas que aparecem aqui, mas não são os principais e vão desembocar nessas outras novelas. Muito, muito bom. Esse com certeza foi a melhor leitura, mas foi uma releitura. E é isso.